Olá, sejam todos bem-vindos para mais um episódio da nossa série de podcast da AMAD. E hoje vamos conversar sobre regularização de imóveis com a advogada Suelen de Paula. Seja bem-vinda, Suelen, que bom ter você aqui conosco. Olá, muito obrigada, Elisa. É um prazer estar aqui gravando esse podcast com você. Suelen já é de casa, né? Mas vou apresentá-las aí para quem está nos ouvindo ou nos escutando que ainda não conhece Suelen. Suelen é advogada com atuação na área de direito imobiliário e direito das sucessões, membro da Comissão de Direito Imobiliário da OAB Minas Gerais, membro da Comissão de Direito das Sucessões da OAB Minas Gerais, membro diretor da AMAD. Assim, a Suelen hoje é um braço muito importante dentro da AMAD, professora de Direito Civil no projeto Incluir Minas Gerais, sócia proprietária do escritório Suelen de Paula Advocacia e Consultoria. Suelen, e aí? Se apresenta aí para a turma, feito todas essas considerações, mas se apresenta aí quem realmente é a Suelen, qual que é a sua trajetória. Vamos para o pessoal que está aqui nos ouvindo, né? Inclusive, que eu tenho certeza que tem muita gente que está interessada nisso. Olha, que bom. Então, sou a Suelen de Paula, doutora Elisa apresentou. Sou advogada atuante na área do direito imobiliário, regularização de imóveis e inventário e diretora administrativa da AMAD, onde eu tenho um prazer, orgulho de estar aqui desde o início da AMAD e eu gosto muito de estar aqui com todo mundo e espero ficar aí até quando eu puder, até quando permitir nosso estatuto, porque é realmente uma associação onde só traz benefícios para nós advogados atuantes do mercado imobiliário. E falar em mercado imobiliário, a minha trajetória, ela começa bem diferente. Eu não sou uma pessoa que sempre fui do imobiliário. Eu lá da faculdade, eu tinha aquela cabeça de muitos de concurso público. Eu dificilmente me via como advogada, tanto que os meus estágios, eles foram em órgãos públicos, foi na Defensoria Pública e foi na Vara da Maria da Penha. Ó, que legal! E assim, ambos criminal. E eu gostava do criminal na faculdade. Eu gostava dos direitos reais, mas os direitos reais a gente sabe que quando a gente chega na prática é muito diferente do que a gente está ali dentro da faculdade. Acho que tudo, né? Tudo é diferente. Então, na verdade, eu até acho que em relação aos direitos reais, na faculdade é muito superficial, né? Super pincelado, assim. A gente não tem dimensão da profundidade na hora de se aplicar ou da importância daquilo. Acho que é feito ali dentro do direito civil, mas de uma forma muito sutil, que eu acho que deveriam realmente a faculdade dar mais uma atenção para isso. Exatamente. Eu lembro mesmo de aprender ali pós-propriedade. Eu acho que a minha professora repetia tanto isso, que é aquilo que ficou na cabeça. Então, quando a gente vem para o mercado imobiliário aqui, a gente vê que é tudo muito, muito diferente. Só a prática mesmo é que vai revelar o que é realmente atuar com direito imobiliário. Então, eu saí da faculdade já com esse pensamento de concurseira e não tinha experiência nenhuma em escritório de advocacia, nunca estagiei em escritório de advocacia. Daí eu tive, assim, muita dificuldade. Para mim foi muito desafiador. Eu passei alguns, realmente, assim, perrengues para poder conseguir. Era muito difícil eu estar conseguindo alguma vaga ali que fosse, procurava de assistente jurídico, para que eu pudesse ser inserida ali no mercado dos advogados, mas os escritórios, eles pediam realmente a experiência, aquela experiência de estagiário, e eu não vinguei também no concurso público. Eu cheguei a estudar, mas no caminho eu falei, não é isso que eu quero agora. E o que te levou a entender assim, não é isso? Porque eu te acho muito com perfil de advogada. Eu nunca imaginei que você teria passado por esse momento de concurseira, assim, de pensar em concurso. Justamente. Eu fui assim, eu tive que ir para escritório. Eu tinha que trabalhar, eu tinha que começar de algum ponto, até mesmo para eu estudar para concurso. Foi daí que, depois de muita tentativa,
eu consegui entrar no escritório de advocacia na área trabalhista, uma área que não almejava de forma alguma. Até na faculdade eu não almejava. Engraçado, porque a minha primeira experiência na advocacia também foi trabalhista. Eu nunca imaginei que eu um dia iria atuar trabalhista. E, assim, sinceramente, não era o que eu queria, mas foi o que apareceu para mim naquele momento. E eu falei, eu tenho que começar de algum ponto. Sei que eu não quero ficar aqui, então eu tinha essa visão lá na frente, né, de que eu não ia ficar no trabalhista. E te falo, ali no início eu já era muito assim da área civil, eu gostava do direito de família, sempre gostei muito do direito de família, mas assim, na faculdade eu não tinha noção que eu ia sair mexer com aquilo por causa do concurso. Quando eu fiz estágio na Vara da Maria da Penha, ali a gente envolve muito com essa parte familiar. Eu saí também dali, comecei a atuar como dativa. E aí eu defendia os réus, os agressores. Foi uma experiência incrível, de verdade, assim, dolorosa, né, do que eu via realmente, mas trouxe muita experiência. Eu vi também que ali eu consegui ajudar pessoas e fazer o meu trabalho, apesar de ser estagiária, na época, muito bem feito. E depois eu virei dativa ali nessa mesma vara e fui passando para as outras, dali fiquei. E depois, por as condições de dativo, né, que a gente tinha, eu saí e foi aí onde que eu arrumei emprego, aí, a vaga no escritório de advocacia, no trabalhista. Ganhei muita experiência. Dali foi onde eu vi que, apesar de eu não gostar da área trabalhista, eu realmente tinha um perfil de advogado. Eu queria advogar. Eu queria advogar, eu não queria ficar. Eu acho que tem muito perfil de advogada, que bom. Realmente, isso é muito... Então, eu vim para o caminho certo. Então, foi bem essa trajetória, mas assim, eu passei pelo trabalhista, depois eu passei um pouquinho pelo previdenciário, que foi onde eu realmente quis abrir o meu escritório logo no início, saí do trabalhista, e falei, eu vou tentar, né? Eu vou tentar, e ali eu continuei na área civil. Eu fui generalista nessa época, por questão de necessidade. Eu precisava, então eu pegava ali, eu não pegava, era assim, criminal, né? Pegava Maria da Penha, mas aquele criminal, né, mais pesado eu não pegava, mas o resto eu pegava tudo, Elisa, era... Sabe, o que entrava ali para o meu sustento mesmo, eu pegava. Então foi um período necessário, hoje não é mais, e é o que eu também, né, hoje não concordo. A gente tem que ser o especialista, mas eu acredito que no começo de muitos advogados, assim como eu, a necessidade faz você entrar nesse lugar de ser um pouco generalista, pelo menos ali no início. Eu acho hoje em dia, dentro das redes sociais, tem muitos falados sobre advocacia generalista, especialista, e eu acho que no início da nossa carreira, todo mundo passa por isso. Porque assim como você, eu formei, eu já fazia estágio, acho que eu já falei isso aqui em algum outro podcast, mas assim, eu fiz meu último ano de estágio, eu era estagiária da Santa Casa, e vim ali, fiquei muito tempo no Cicobi, como estagiária do Cicobi. Depois eu fui para Santa Casa e estagiária trabalhista. Eu fiquei pouco tempo no civil lá dentro da Santa Casa e fui trabalhista. E foi o meu primeiro contato, efetivamente, assim, com as questões envolvendo imóveis, veio muito dessa época. Porque aí eu formei, veio a proposta de efetivação, me tornei advogada ali, contratada da Santa Casa, seletista, e fiquei ali por mais de 3 anos, quase 4, atuando no trabalhista. Porém foi uma época, ainda hoje a Santa Casa recebe muito, ainda hoje assim, né, eu tô lá, já tô fora há mais de 10 anos, mas assim, aquela época a Santa Casa ainda recebia muitos imóveis vindo de doação, de testamento, de testamento mesmo ali, as pessoas deixavam para a Santa Casa. E aí, na época, tinha uma dívida trabalhista muito grande em relação às questões sindicais, coletivas, direito coletivo sindical, atraso de pagamento de salário, enfim, a gente precisava zerar tudo isso.
O que a gente fez? Um bolão, juntamos todos os imóveis, inclusive aquele imóvel que é sede da faculdade ali, não sei se é a Nil, acho que é a Nilton, uma que tem ali na Catalão. Sim. Eu acho que... E aí eram vários imóveis, todos irregulares, e a gente foi analisar as matrículas. Por quê? Porque aí a Justiça do Trabalho fez, a gente juntou todos, a Justiça do Trabalho fez o leilão, arrecadou, regularizou, a gente regularizou, e aí levou a leilão, foram vendidos esses imóveis, e o valor arrecadado pagou todas essas dívidas trabalhistas, e o resto voltou para o Caixa da Santa Casa. Então, na época, a gente ganhou um monte de estrela, e aí foi meu primeiro contato realmente ali com a regularização de imóveis. Depois disso, vieram épocas. Óbvio que dentro do direito imobiliário eu já transitei por algumas áreas, assim. Uma época eu fiquei muito condominial, e depois eu voltei de novo ali, muito para atender a questão de compra e venda. Depois, agora, por exemplo, nesse exato momento, eu estou muito de novo na regularização de imóveis, mas a gente vai transitando, né, dentro do imobiliário, e eu acho isso muito bacana. Isso aconteceu comigo também. Eu iniciei com direito condominial. Foi eu atuando com o civil, então veio uma oportunidade para mim, aí me procuraram, né, uma administradora primeiro me procurou, dali dessa administradora, acabou que eu comecei a ser muito indicada para os síndicos, e daí comecei a fazer assessoria para condomínios. Então, assim, eu tive uma atuação bem presente. Eu acho que quem me acompanha desde o início sabe disso, me via sempre eu falando sobre condomínios. Então, assim, hoje a minha atuação no condomínio, por exemplo, vai muito dentro dessa parte da regularização também, né, de condomínio. E daí é isso, transitei, passei ali também pela locação, apesar de que a gente não deixa de fazer a parte dos contratos imobiliários, que está envolvido em tudo, né? Então, o contrato de locação, a sua análise, os contratos de compra e venda, a análise, a due diligence, a gente está fazendo, a gente está tudo dentro disso aí, porque uma coisa puxa a outra. Então, quando eu chego aqui na regularização, é muito devido a inventário, porque o direito das sucessões, desde quando eu estava no civil, que aí eu mexi bastante com família, que teve uma época que eu falei, é direito de família que eu quero, eu amo fazer isso, eu queria só atuar com isso. Fui para a Comissão de Direito de Família da OAB, e aí, assim, só que eu cheguei numa conclusão que começou a me pesar muito a parte de filiação, quando tinha as questões de guarda, quando tinha as questões de alimento. Isso já estava virando um peso para mim. Então, dali, eu decidi não trabalhar com essa parte, mas trabalhar na parte de família, apenas no que envolve a questão patrimonial, que são imóveis, que aí eu tô dentro, tá tudo inserido dentro do direito imobiliário, que aí é a área que eu realmente escolhi para ficar. E o direito das sucessões, não tem nem como a gente falar que ele não faz parte do direito imobiliário. E do direito das sucessões ali, o que eu sempre vejo, os inventários que chegam para mim, a maioria tem alguma coisa irregular, tem algum imóvel irregular. Então, por que eu vou pegar o inventário? Eu trabalho com inventário, regularização, vou passar para o meu colega. Não, eu já estou aqui no inventário, eu tenho que entender pelo menos o meu ponto de vista para a minha atuação. Não, eu mesmo quero pegar aqui e fazer um trabalho todo aqui para o cliente. Então, envolver o inventário com a regularização de imóveis, e dali a gente sabe que surge, vou vender, me ajuda na venda, fazer a due diligência aqui dessa venda, e por aí a gente vai conjugando esse serviço, porque a área do direito imobiliário, ela é muito vasta, não tem como a gente realmente atuar em tudo, até mesmo a regularização, ela tem que enxugar, eu pelo menos enxugo, eu não faço todas as regularizações. Como exemplo, a REURB eu não faço. A parte de REURB eu não atuo, mas o resto... E na verdade, quando a gente fala de direito de sucessões, o inventário em si é uma das formas de regularização do imóvel, né? Exato. Porque muitas vezes a gente olha ali o imóvel bem irregular. Mas assim, eu sei que tem muitos advogados que estão começando a atuar e que ficam muito confusos quando a gente fala assim, eu atuo com regularização de imóveis, ou com os capião, eles ficam muito confusos quando a gente utiliza esse termo. Mas por onde começar, Sueli?
como que a pessoa, peraí, eu tô aqui, me procuraram, tô com um imóvel, mas por onde que eu vou começar? Como é que eu vou verificar se esse imóvel é regular ou não é regular? A primeira coisa, Elisa, que eu acho que os advogados, eles têm que entender é que a regularização não se restringe ao uso capião. Muitas pessoas falam em regularizar e já vem com uso capião. É a única forma de regularizar. Então, eles têm que entender que, não, a uso capião não é a única forma de regularizar um imóvel. E que regularizar imóvel por inventário também não. Então, o primeiro passo, a gente sempre vai pegar, começa pela matrícula do imóvel. A matrícula do imóvel, ela está ali, a vida do imóvel toda, ela está resumida na matrícula. Então, são diversas análises. É a análise que vai fazer na matrícula. Olha, quem é o proprietário dessa matrícula? Qual que é a descrição toda do imóvel também, né? A gente tem que... É do início ao fim que a gente vai analisar essa matrícula. Averbação, tem algum ônus? Pode ter alguma penhora? Ali tem as averbações, que são averbação, a pessoa casou, a pessoa mudou de regime de bens... Tudo isso vai fazer uma diferença enorme para a pessoa. Então, se deixa passar algum ponto desse, pode ter certeza, vai dar problema. Então, assim, a gente faz, às vezes, um serviço todo, faz um inventário. Se você não observou nada disso, quando você chega, o inventário pode até finalizar, mas quando você chega lá no cartório de registro de imóveis, vai voltar. Vai voltar, você tem que fazer todo, né, um serviço maior ali. Eu gosto muito de falar que para o advogado que atua com imobiliário, assim, saber ler a matrícula, e é ler mesmo, né? A gente entender que aqui tem uma cadeia, assim, realmente está ali, né, de continuidade, até porque a gente tem um princípio da continuidade, mas, peraí, vem por ordem cronológica. Esse imóvel era de quem, passou para quem, deu uma averbação tal, então a gente sentar e ler a matrícula, óbvio, com os anos a gente vai lendo cada vez mais rápido, entendendo. Sim. Mas ali no início, é pegar uma reguinha, marcar, ter esse cuidado, ler aqui no computador, marcando, ter esse cuidado é muito importante, e até mesmo para que você aponte essas observações que foram muito bem colocadas, né? O proprietário, se tem averbação da construção, porque muitas vezes as pessoas vão ali, compram um lote, aprovam um projeto, constroem uma casa no lote, mas não há verba. Isso é mais comum do que a gente imagina, né? Muito, o famoso puxadinho. Não, mas há pouco tempo, eu estava atendendo uma cliente, ela falou comigo o seguinte: Elisa, a gente sabia que tinha que averbar, tá? Mas a gente finalizando a construção com muito custo, esperava morar na casa o resto da minha vida. Então, fazer aquela averbação tinha um custo muito alto, mas não era interessante para mim. Eu fui imobiliar a casa, comprar objetos de decoração, planejado, não sei. E aí? E agora? Agora a gente mudou para apartamento para vender a casa, mas no documento é lote. E aí? Exatamente. Então, conta um pouquinho sobre isso, essa questão das pessoas que não fazem essa averbação na matrícula. O que isso implica? Bom, são diversas consequências que nós temos. Uma delas não tem como conseguir um financiamento, por exemplo, né? A pessoa vai comprar ali, ela não vai conseguir um financiamento no banco. Outro ponto muito importante é em relação ao inventário, quando você vai fazer um inventário. E daí, quando as pessoas vão lançar no inventário, elas colocam o que está escrito lá, e às vezes elas colocam a casa, e aí a matrícula está escrito só o lote, e aí vai questionar o cartório, mas espera aí, vocês estão falando que tem uma casa, mas a matrícula fala que é o lote. Isso volta, e aí é a demora para poder conseguir resolver. Tem a questão também, a pessoa vai lá, ela constrói, não fez nada, aí os pais falecem, vem os irmãos e... Aí, vamos fazer o inventário daqui. Mas eu construí essa casa aqui, eu tenho direito nessa casa. E a pessoa às vezes acha que aquela casa que ela construiu, ela tem direito naquele lote todo. E não é assim. Mas também, eu tenho direito à indenização. Mas espera aí, como? Até quando? Então, até que os herdeiros vão discutir essa questão de indenização, como é que vai pagar, como é que vai fazer... Resumindo, este imóvel é irregular, não averbou, é um imóvel irregular traz desvalorização para o bem. A pessoa, quando ela quer vender aquela casa,
Se pegar um comprador mais cuidadoso, que vai procurar as advogadas aqui para fazer a due diligência, né, a investigação do imóvel, e quando a gente olhar e falar, peraí, tem uma casa, mas isso não foi averbado aqui na matrícula, isso aqui é prejuízo. Então, se você vai comprar esse imóvel, o valor dele vai ter que ser bem abaixo. Por quê? Porque você, comprador, vai ter que fazer a regularização que o vendedor não fez. Então, assim, para a pessoa vender, já desvalorizou. Nesse caso que eu estou te contando, como mudou muita coisa na legislação municipal, questão do plano diretor, ela vai ter que fazer diversas, né, alterações na fachada do imóvel para se adequar à atual legislação. Então, assim, vai gastar muito mais do que gastaria à época, mas por quê? Vai ter que mudar a questão do passeio, questão da frente ali, do muro, vai ter que mudar para se adequar, para que tenha esse projeto aprovado, para conseguir o habite. Exatamente, igual você tinha falado. A pessoa, ela fala, mas é muito caro, eu não vou fazer isso agora, eu não vou gastar. Ou a pessoa vira e fala, isso não dá nada, ninguém vem fiscalizar, a não ser que algum vizinho denuncie, mas realmente não tem ninguém para fiscalizar, apesar de que estava saindo aí a questão dos drones, que os drones iam começar, né, a fazer aquela fiscalização ali e sair puxando por, mas a gente sabe que isso aí é algo que fica meio assim, e se vier vai ser bem mais para frente. Então a pessoa simplesmente ignora, mas é naquela hora que ela precisa, né, de vender, de resolver, é onde que vai realmente apertar. Vai sair o dobro, até mesmo o triplo, o valor que ela pagaria para ter feito aquela regularização ali, apenas feita a averbação. E como um outro ponto também que gera muito serviço e muitas discussões é como regularizar um imóvel sem matrícula. A gente sabe que tem muito imóvel ainda sem matrícula. Sim, muito imóvel sem matrícula. Nem os próprios donos dos imóveis, às vezes, eles sabem que não tem matrícula. Uma coisa que é confundida demais é a questão da matrícula e escritura. A pessoa fala, meu imóvel não tem escritura, né? Mas matrícula é o que a gente acabou de falar aqui, né? É o documento que está ali registrado o imóvel, está a vida do imóvel. A escritura é aquele documento público em que vai fazer a transferência do patrimônio, né? Então, vendeu, eu fiz a escritura, depois da escritura, eu vou para o cartório de registro de imóveis, registrar para vir para o meu nome, né? Então, se o imóvel agora, realmente, então, que ele não tem, às vezes ele tem a matrícula e você vai fazer, então, já tem a matrícula, eu vou lá fazer a escritura para poder transferir para o meu nome. Agora, realmente ele não tem matrícula. Então, vamos ver se ele tem ou não tem. Se dirigir até o cartório de registro de imóvel da circunscrição deste imóvel, ali da região deste imóvel, para realmente saber se existe ou não. Você vai informar aí indicador real, indicador pessoal, que é o nome da pessoa ali que seria o proprietário, ou o endereço. Daí o cartório vai verificar se realmente existe matrícula. Não existindo, o procedimento da regularização vai provavelmente cair dentro da uso capião, que pode ser feito de forma judicial ou extrajudicial, que é no cartório. É uma modalidade mais recente que a gente tem, mas que é, assim, bem efetiva, falando em relação da celeridade do procedimento. Sabemos que pode ficar mais oneroso, sim, né? A gente fazendo perante a via do cartório, mas a vantagem que a gente tem é que é um procedimento que vai ser rapidinho, os cartórios estão se especializando, se adequando para isso cada dia mais. E a gente sabe que há um recente precisa. E uma questão também muito são para os imóveis mais antigos, né? Que tem a transcrição, que é antes da matrícula, que é que é o sistema antes, porque hoje a gente tem o sistema de matrículas, mas antes a gente tinha a transcrição. E como que, se uma pessoa procura, né, uma determinada pessoa procura e fala, olha, o imóvel que eu recebi de herança tem apenas transcrição, como que a gente faz essa regularização desse imóvel após a morte do proprietário? A transcrição, ela é a matrícula antiga, né? Porque lá em 73, antes de 73, a matrícula era chamada de transcrição.
Então, a partir de 73, que entra aí com a Lei de Registro Público 6.573, a gente tem a matrícula. Daí, os imóveis hoje que a gente pega e fala, olha, não tem matrícula, ele está com a transcrição, não tem problema. Vai fazer um inventário normal, depois que tiver feito o inventário, finalizou o inventário, basta ir ao cartório de registro de imóveis e aí a gente vai solicitar a abertura dessa matrícula que vai substituir a transcrição. E numa regularização de imóveis, isso já aconteceu inclusive comigo, tá? Mas de alguns anos atrás, numa regularização de imóveis, se o vizinho ele se nega a assinar o memorial descritivo, que é um dos documentos para a gente conseguir tanto a uso capião, quanto para a gente vai precisar ser feito uma planta memorial descritivo. Se um dos vizinhos confrontantes se nega a assinar esse memorial descritivo no uso capião, o que a gente tem que fazer? Tá. Essa questão aí da uso capião são diversos documentos que tem que ser apresentado, né? E aí, uma das partes mais complicadas é essa, porque às vezes você está ali em vias de resolver e você só precisa mesmo da assinatura, do reconhecimento desse vizinho aí do seu lado. E muitos, às vezes, ficam com medo, o que eu estou assinando, né? O que eu estou fazendo? Eu não quero, eu não vou, e se realmente se nega a fazer esse reconhecimento. Aí, a gente vai fazer um pedido pro registrador e ele vai enviar um ofício para esse vizinho, né? O que vai suprir o silêncio desse vizinho. Recebi aqui essa intimação no oficial cartório, mas eu não vou assinar não. O seu silêncio presume a concordância. Não é difícil também, não. Uma vez a gente estava regularizando um imóvel, meu pai. E meu pai já tinha falecido, né? Então, de herança. E aí uma pessoa, um advogado me ligou da minha cidade falando, Elisa, o cliente me procurou, que recebeu aqui essa intimação que vocês estão fazendo para assinar essa planta, mas ele quer saber, olha, ele não queria assinar, mas eu estou falando com ele para ficar calado, não fazer nada e, você tá me devendo um favor. Isso aí realmente acontece. Eu também já tive caso assim. Exatamente igual de falar, olha, tudo bem, vocês não querem ter o trabalho de, tô meio assim, não quero, então só fica na sua aí. E foi o que aconteceu, deu tudo certo, na uso capião. Então, realmente... Mas é uma arte. É uma arte, a gente tem que estar sempre sendo criativos aí e pensar o que vai ser melhor para o cliente. E assim, um outro ponto, e desde o início você está deixando muito claro, que não existe atuação imobiliária sem atuação em inventário. E a gente sabe que os inventários maiores, com muitos filhos, tem muitos filhos que querem, às vezes, pleitear, chegam até a gente querendo pleitear um pouco mais de direitos do que o outro, ou por cuidou da mãe, cuidou do pai em vida, ou porque morou com eles, ou até mesmo aquele filho que nem tinha tanto contato assim. Isso acontece com você? As pessoas questionam isso no momento de fazer o inventário? Sim, muito, muito. Inclusive, eu fiz um post no meu Instagram que exatamente nesse ponto, porque eu gosto muito de fazer o que me é perguntado. Então, eu falo, eu vou levar isso para a informação lá do Instagram, vai virar post. E realmente as pessoas têm, né, muitas pessoas têm isso. Eu cuidei mais, eu estou morando aqui com os meus pais há tempo, então eu tenho mais direito. Assim como fica aquele herdeiro, eu estou com um caso neste momento assim, que está na casa e se recusa a sair. Então, assim, até o último momento que o juiz chegar lá e falar, olha, é isso, a pessoa ainda bate na tecla de que tem o direito na casa, porque sempre morou lá com os pais. Então, assim, eu fiquei morando aqui com ele, e aí adoeceu, eu continuei aqui. Todos os outros irmãos, que é uma coisa também, todos os outros irmãos aqui, os outros herdeiros, eles têm uma vida boa, todos já têm sua casa. Por que eu, que não tenho uma vida melhor, eu não posso ficar aqui? Então, esse imóvel seria meu, já que todos são bem de vida e eu não sou. Mas a legislação não entende assim. O legislador ele não diferenciou, né, essa questão de
que é questão de sentimento, né? Não é o sentimento ali. A Constituição, ela não traz a desigualdade, muito pelo contrário. A nossa própria Constituição traz a igualdade entre todos os filhos. Então, não importa se cuidou dos pais quando estava doente, morou com os pais a vida toda. Mas eu que ajudava a pagar as contas aqui dos pais. Também não. Filho, também uma pergunta que tem, este filho é adotivo. Esse filho não é legítimo do casamento, ele é filho só da mãe, ele é filho só do pai, o direito dele seria inferior aos outros? Não, os herdeiros vão receber igual. Neste caso, eles vão receber igual. E quando também tem uma venda, né, de pai para filho, sempre precisa da assinatura. Sempre. Essa questão aí da venda de imóvel de pai para filho, é permitido? É permitido. Também é algo recente que eu falei lá no meu Instagram. Acontece muitas vendas de pais para filhos, os outros viram e falam ali, não tá tudo bem, legal, de boca. Mas quando a gente chega aí num caso de falecimento, tudo muda, tudo muda. A gente está aqui hoje, é a melhor família, é a melhor união que existe entre os irmãos, mas fala, não vai acontecer isso na minha família, mas quando vê um falecimento, tudo muda, tudo muda. A gente fala por experiência que a gente atua e acompanha essas famílias. Então, assim, os herdeiros, eles têm sim que estar fazendo a assinatura ali expressa no mesmo documento em que foi feito. O pai está fazendo, vamos fazer aqui formalizado no documento, e aí os outros herdeiros vão lá e assinam, vão fazer pela escritura, e eles vão lá e vão assinar. Então, chegou no momento desse, falou, todos estavam concordando. Caso contrário, o que pode acontecer? Essa venda, ela vai ser anulada, né? Ela é uma venda anulada. Por quê? Agora, sim, existe também muito a questão, ela não é anulada por si só. O que o STJ ele entendeu? Que você fazendo essa venda, aí os herdeiros vão lá reclamar depois. Vendo que houve um prejuízo, eles teriam que demonstrar que houve realmente um prejuízo. Olha, a gente não concordou, foi feita essa venda e gerou prejuízo para a gente. Por que gerou prejuízo? Porque existe aquela venda ali, aquela simulação de uma venda, onde o pai, na verdade, ele está doando para o filho, quando na verdade, né? Ele está falando que é uma venda, quando na verdade ele está doando. E aí gera prejuízo para os outros. Por quê? Porque ele recebeu a maior parte da herança. Então acaba que isso vai influenciar nos outros o quê? Como um prejuízo. Tanto os herdeiros filhos quanto a esposa, se ela também tiver direito ali. Então acaba que você demonstrando um prejuízo, vai sim ser anulada essa venda. Por isso, falo, pega sempre a assinatura. Não deixa de assinar o documento, porque lá na frente pode ter problemas. Excelente, concordo. Suelen, advocacia autônoma, quais são os seus maiores desafios hoje? Nossa, a advocacia autônoma é para os fortes, né, Elisa? Forte. A gente tá aí, mas olha, vou te falar que, assim, nós temos que estar ali todos os dias. O maior desafio é que se você falta um dia, o negócio, ele desanda. Nós somos o rosto da nossa advocacia. A gente tem que estar ali presente. Ao passar do tempo, né, igual no início, a gente é tudo. A gente faz tudo. Precisa de ter o marketing, você é o marketing, você é o financeiro, você é o conquistador dos seus clientes. Você tem que fazer a parte técnica. Vai passando, a gente consegue ir delegando isso, tem que delegar, mas você tem que sempre estar ali fiscalizando. Mas assim, para você poder também estar atuando, é preciso a gente buscar parceiros, porque senão a gente fica numa advocacia, né, assim, solitária. A advocacia autônoma não precisa de ser uma advocacia solitária. É os parceiros que vão estar preenchendo isso aí para a gente poder chegar junto. Então, essa parte aí da gente estar sozinho, ela fica um pouco complicada. Eu acho também que é uma grande... Ainda mais eu venho de escritório, 9 anos no mesmo escritório, então eu sinto falta de ter mais pessoas. Sim. E assim,
Agora, uma dúvida, assim, qual foi sua experiência, qual foi sua virada? Você acha que eu vinha numa advocacia em determinado momento e virou minha chave, realmente foi um divisor de águas, eu realmente quis ou pivotar dentro da advocacia, quis mudar? O que você considera que foi, assim, um grande divisor ali na sua advocacia? Foi realmente eu vendo pessoas fazendo e dando certo, e eu falei, bom, se dá certo, né, para esses aqui, por que não pode dar certo para mim? Claro que a gente não pode comparar nosso palco com o palco dos outros. Eu não sei o que a pessoa fez para poder chegar até ali. Eu não sei da onde ela veio, da família, do que ela passou para realmente estar ali. Mas eu acho que se você coloca na sua cabeça e você luta, né, você tem aquele plano de ação para você poder dar certo. Porque quando eu via que aquela advocacia de associado é muito bom para você pegar experiência, é muito bom para você poder entrar no mercado, foi para mim, mas eu acho que quando a gente vê as condições, isso aí foi para mim assim forte, um divisor de águas, onde eu falei, não, para mim vai ter que dar certo também. Suelen, tem duas perguntas que eu estou fazendo para todos os convidados aqui. Qual que é aquela frase que vem à sua cabeça todas as vezes que você precisa se motivar? Ótima pergunta. Então, eu prefiro falar, não uma frase, mas eu vou falar uma palavra que eu sempre, que bate na minha cabeça realmente, quando a gente dá aquela caída, que a gente tem dias bons, a gente tem dias ruins, né? Isso é normal, faz parte. Mas a minha palavra hoje é resiliência, né? Resiliência. Você continue apesar de. Então, sempre quando bate, e aí eu vou faço aquele desabafo, né? Depois a gente se recompõe. Então, eu prefiro usar a palavra resiliência. Isso é importante. E um livro que você acha que é essencial para quem está nos ouvindo, nos assistindo, você recomenda? Tem um livro que eu gosto dele demais, que eu vou te falar que eu estou sempre lendo ele. Eu li, reli, sempre abro, quero ler de novo. E para os advogados, especialmente para advogados, é assim, não sei se você deve conhecer também, Gerenciando a Si Mesmo. São artigos de Harvard que vai assim, ele fala como você administrar a sua própria carreira. Então, são muitos insights. Vem um passo a passo, assim, te mostrando, abre a sua mente. Então, é um livro que abriu muito a minha mente. Eu tirei muitos ensinamentos desse livro. Então, Gerenciando a Si Mesmo. Tem uma coleção desse livro de Harvard, assim, mas esse Gerenciando a Si Mesmo, eu acho que encaixa direitinho na carreira, assim. Na carreira de qualquer pessoa que quer empreender, mas o advogado, assim, tudo começa com gerenciar a nós mesmos, sim, faz todo sentido. Suelen, agora deixa pra gente uma dica de um livro que faz a diferença para você, que é uma leitura que você recomenda para todo mundo que está nos ouvindo, nos escutando e que realmente você acha que vai acrescentar para as pessoas. Essa é ótima porque, especialmente aqui para os advogados, um livro que foi um diferencial para mim, me ajudou bastante e ainda me ajuda, porque eu não li só uma vez, mas outras vezes quando estou sempre recorrendo a ele, que é Gerenciando a Si Mesmo. É um livro que ele mostra como você administrar a sua carreira. São para os empreendedores, mas para nós advogados cai como uma luva. É um livro que são artigos de Harvard, que inclui nesse livro, que virou Gerenciando a Si Mesmo. É uma excelente indicação, tenho certeza. Tem um livro que eu vou seguindo essa mesma linha, que eu vou até deixar aqui também uma indicação, que eu acho muito interessante, eu não sei se você já leu, chama Pipeline de Liderança, do Rancharan. E ele fala nessa mesma linha. Primeiro a gente gerencia nós mesmos. Então, a gente primeiro tem que aprender a nos gerenciar o meu tempo, gerenciar as minhas atividades, gerenciar a minha agenda. Depois você vai gerenciar outras pessoas. Então, a partir do momento que você tem um estagiário, você já torna-se gestor de outras pessoas. E aí o Rancharan vai falando que a gente vai passando por estágios dentro da liderança, no sentido de que até que a gente vai vir a gestores de gestores. Então, assim, é um livro que realmente coloca ali
para gente que está nesse caminho da advocacia autônoma, que quer crescer, quer desenvolver, quer expandir a mente, quer ter pessoas dentro da nossa equipe, esse livro do Ranchara, ele é fantástico, chama Pipeline de Liderança, que realmente aí mostra para os líderes qual que é a jornada que ele tem que cumprir aí dentro. Então, quais são as atividades que eu tenho que fazer hoje como gestores de mim mesmo, a partir do momento que eu tenho uma pessoa, que eu tenho duas, que eu tenho três, como que eu tenho que me organizar como líder. Depois você perfeito. O que você achou. Tá anotado aqui, esse aí eu não conhecia, mas já está anotado, porque ele vai complementar esse outro. Exatamente. Ele fala muito de elaborar, né, um plano de ação pessoal, profissional, aí para a gente ser líderes efetivos e para que a gente possa ter equipe, para a gente possa gerenciar melhor aí as nossas atividades, até porque a partir do momento que você tem um parceiro e aquele parceiro está ali atuando com você, você já passa a ser um líder dentro desse ecossistema, né? Não, perfeito, anotado. Suelen, bem, queria te agradecer, mas antes deixa pra gente onde que as pessoas te encontram, qual que é a sua rede social? Tá, vão me encontrar no Instagram, Suelen de Paula A, Facebook, LinkedIn, são as principais redes que eu estou, e YouTube também. Tudo Suelen de Paula? Tudo Suelen de Paula. Suelen com M, né? Um L só e M de mamãe no final. Então, anotado. Bem, vamos chegando então agora efetivamente ao fim. Gente, que delícia de papo. Você curtiu, Suelen? Demais, passou muito rápido. Uma pena, passou rápido demais. Eu quero voltar de novo. Mas, com certeza, eu tenho certeza que vamos fazer vários e vários podcasts. O próximo presencial. Vamos, com certeza. Tá combinado. Estou à disposição. Queria muito te agradecer a disponibilidade para a AMAD. Você que está sempre aí, né? A AMAD, afinal de contas, você tem um peso muito grande, muito importante dentro da AMAD. Assim, realmente, a gente não conseguiria fazer tudo que nós fazemos hoje se você não estivesse junto. Então, acho que a gente soma muitas forças e está aí muito. Você, para mim, foi uma pessoa que me surpreende, me surpreendeu e me surpreende muito dentro da AMAD, desde o primeiro momento que a gente resolveu compor essa chapa, falar, vamos aí, vamos para uma nova gestão. Você está sempre presente, a gente já enfrentou muitas batalhas, mas eu tenho certeza que vamos enfrentar outras, mas eu vejo muito em você o seu propósito no sentido de que isso aqui para mim é importante porque eu estou com outras pessoas, mas é importante porque eu estou fazendo a minha diferença para a advocacia como um todo. Então eu consigo ver muito o seu propósito. É diferente de outras pessoas que querem participar, mas que querem apenas um título. Eu sou Ellen, não, tá ali, é um braço, é uma perna da AMAD, está sempre à disposição. Suelen, muito obrigada. Eu que agradeço, Elisa, muito obrigada pelas palavras também. Fica até sem graça com tantos elogios, mas assim, somos uma equipe, né? A sua presidência também, ela tem sido assim, de uma forma que nos surpreendeu também, né? Não te conhecia como profissional, nem como pessoa, não tinha isso, mas a sua presidência, ela tem feito toda a diferença para a AMAD ter continuado. Nós tivemos aí uma presidência também, que foi do Alexandre Fadel, excelente presidência, e aí veio, né, você como uma sucessora aí que, graças a Deus, deu continuidade. Então, para mim é um prazer estar na AMAD, estar ajudando, realmente fazendo, porque é em prol de todos nós, a gente só tem a ganhar fazendo isso, e a AMAD, ela precisa de colaboradores. Não vai funcionar como pessoa, tem que ser realmente a equipe. E aí eu vendo você como uma equipe, como outras pessoas também, isso muito me anima e vamos juntos nessa. E assim, muito obrigada, eu acho que são momentos diferentes, né? O Fadel teve uma série de desafios ali, né? A gestão liderada pelo Fadel teve uma série de desafios, afinal de contas veio a fundação, veio os primeiros associados, e a gente já pegou, né? A gente já assumiu com outros desafios, né? Novos desafios. Então, assim, acho que quem vier posteriormente, aí depois da gente, os nossos assessores vão pegar outros desafios. Mas eu sou muito feliz e muito grata de ter você comigo junto, muito alinhada nesse propósito. A gente utiliza muito a AMAD realmente para levar conhecimento, para fazendo o melhor para os nossos associados, e eu consigo ver ali o seu amor, a sua dedicação, e realmente por isso que eu te falei, Suelen, eu te acho
Você tem tudo a ver com a advocacia, eu não te imagino em serviço público. Que bom, eu acredito muito na associação, acredito muito na AMAD desde o início, quando foi apresentado. Achei um projeto muito bacana e eu acredito muito, e eu também vendo, né, assim como você fala, eu vejo o seu empenho como presidente, porque, igual você falou em desafio, o início ali foi difícil, né? Agora está melhorando, mas foi que eu acho que muitos desistiriam, né? Falar, não tem como ficar nessa presidência, com tudo indo para você, porque tudo vai para a ponta. E você, ali na presidência, você é a ponta. Então, para ser presidente, realmente não é qualquer pessoa, não. E você tem se saído, assim, muito, muito bem, continua aí. E isso também me motiva demais. Para mim, é um exemplo. Você mas eu tenho muitos braços aqui que me ajudam a segurar essa onda, e você é um deles. Mas vamos juntas. Deixar aqui o convite para quem ainda não é associado da AMAD, que se associe, vem se juntar a nós. Realmente nós somos uma associação voltada para o desenvolvimento, aprimoramento, capacitação do advogado que quer atuar com direito imobiliário. Somos um grande grupo de networking e realmente oferecemos aí diversas vantagens e também diversos mecanismos para que você possa se aprimorar com a atuação na área imobiliária. Sueli, muito obrigada. Suas considerações finais para a gente encerrar. Gente, foi um prazer estar aqui, podendo passar um pouquinho do meu conhecimento para vocês. Lá no canal eu dou muitas dicas, trago muita informação, mas assim, é muito importante, eu falo, venha ser um associado da AMAD, que aqui você vai ter conteúdo completo. No podcast a gente está trazendo vários assuntos, as lives também sempre está trazendo um assunto diferente. Tem os webinars, estamos aí com projetos de eventos que nós vamos ter ao longo do ano, evento presencial também, e que isso aí vai fazer toda a diferença. Então, você que atua no mercado imobiliário, é muito bom, tanto para quem está entrando, para começar a aprender, como para quem já está inserido, para ir se atualizando e fazendo network, como a gente falou aqui. É muito importante a gente ter parceiros, a gente ter essa troca, um ajudando o outro. Vamos ser uma advocacia unida aqui dentro do nosso direito imobiliário. A gente tem que mudar essa desunião, essa fama de desunião que nós temos aí em relação aos advogados, mas vem aqui para a AMAD que vocês vão ver que vale muito, muito, muito estar aqui dentro. Muito obrigada mesmo pelo convite, Elisa. É um grande prazer estar aqui, uma grande oportunidade para mim. Enfim, nós só temos a agradecer. Então é isso, vamos chegando a mais um final desse episódio que eu adorei. Realmente eu espero que vocês aprendam muito com tudo que a Suelen trouxe. E lembrando que toda semana a gente tem um novo episódio, sempre às quartas-feiras, meio-dia, lá no nosso canal no Spotify e à noite, às 20 horas, no nosso canal do YouTube. É isso e até o próximo!